Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca Apostólica a audiência geral com o Papa Francisco, que irá introduzir com a saudação litúrgica e com o sinal da cruz. Vamos nos dispor para acolher a sua palavra e a sua bênção. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. Pace sia com voi. Teremos agora a leitura de Lucas capítulo 2, versículos 4 e 7, em italiano e nas demais línguas que fazem parte da audiência geral. Mas vamos ouvir o italiano. Salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Parola del Signore. Depois do italiano, teremos agora a leitura em francês. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 7. En ces jours-là, Joseph monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Parole du Seigneur. Audiência deste 23 de dezembro com o Papa Francisco. Agora a leitura será feita em inglês. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days, Joseph went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to be delivered. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. The Gospel of the Lord. Leitura então de Lucas, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Teremos agora leitura em alemão e depois espanhol. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit zog Josef von Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Depois do alemão, teremos a leitura agora em espanhol e na sequência em português. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, también José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea
a la ciudad de David que se llama Belén en Judea, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra del Senhor. O senhor Ferreira agora nos traz então a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias, José, deixando a cidade de Nazaré na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Palavra da salvação. Leitura agora será feita em árabe e depois a última em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. وفي تلك الأيام صعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة لليهودية إلى مدينة داود التي يقال لها بيت لحم، فقد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته، وكانت حاملا. وبينما هما فيها حان وقت ولادتها، فولدت ابنها البكر، فقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة. كلام الرب. E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie udał się Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. E teremos agora então a catequese do Papa Francisco, em italiano, com a saudação a todos vocês através do rádio, da televisão e das redes sociais. Coligados conosco neste momento com o Santo Padre na audiência geral que se realiza na biblioteca do Palácio Apostólico sem a presença dos fiéis nesse período de pandemia. O tema da catequese hoje é sobre o Natal. O Santo Padre nos traz então uma reflexão sobre o Natal. Vamos seguir com atenção então as suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nessa catequese, no período que antecede o Natal, gostaria de oferecer alguns pontos de reflexão em preparação para a celebração do Natal. Na liturgia da noite ressoará o anúncio do anjo aos pastores. Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servir-vos-á de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Imitando os pastores, também nós caminhamos espiritualmente para Belém, onde Maria deu à luz um menino num estábulo. Porque, diz ainda São Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. O Natal tornou-se uma festa universal e até quem não acredita sente o encanto desse evento.
Contudo, os cristãos sabem que o Natal é um acontecimento decisivo, um fogo eterno que Deus acendeu no mundo e não pode ser confundido com coisas efêmeras. É importante que não seja reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista. Domingo passado, eu chamei a atenção sobre essa questão, sublinhando que o consumismo sequestrou o Natal. Não, o Natal não deve ser reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista, rica de dons, de bons votos, mas pobre de fé cristã e pobre também de humanidade. Portanto, é necessário refrear uma certa mentalidade mundana, incapaz de compreender o núcleo incandescente da nossa fé, que é o seguinte: e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o eixo central do Natal. É a verdade do Natal, não tem outra. O Natal convida-nos a refletir, por um lado, sobre a dramaticidade da história em que homens e mulheres feridos pelo pecado procuram incessantemente a verdade, a misericórdia, a busca da redenção. E, por outro, sobre a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para nos comunicar a verdade que salva e para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida. Esse é um dom de graça. Graça. Sem merecimento nosso. Há um Santo Padre que disse: desse lado e da outra e de lá de cá, procurem o merecimento. Não encontrarão nada a não ser a graça. Tudo é graça. E isso é graça. Um dom de graça. Esse dom de graça nós recebemos através da simplicidade da humanidade do Natal. Ele pode remover dos nossos corações e das nossas mentes aquilo que se difundiu ainda mais do pessimismo que se difundiu por causa da pandemia. Podemos superar essa sensação de desconcerto inquietador se nos deixarmos dominar pelas derrotas e fracassos, na consciência da redescoberta de que aquele menino humilde, pobre, escondido e indefeso é o próprio Deus que se fez homem para nós. O Concílio Vaticano II, numa célebre passagem da Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo, diz-nos que este acontecimento se refere a cada um de nós. Nasceu Jesus 2000 anos atrás. E se refere a mim? Sim. A você, a cada um de nós. E diz assim: pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. A cada homem. Trabalhou com mãos humanas. Pensou com uma inteligência humana. Agiu com uma vontade humana. Amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós. É um de nós. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus é um de nós. Deus em Jesus é um de nós. Esta realidade dá-nos muita alegria e coragem. Deus não nos desdenhou, que está sempre longe, não. Não passou ao nosso lado, não desprezou a nossa miséria, não se vestiu de um corpo aparente, mas assumiu plenamente a nossa natureza e condição humana. É um de nós, como nós. Nada excluiu exceto o pecado. Única coisa que ele não tem. Toda a humanidade está nele. Ele assumiu tudo o que somos, tal como somos. Isso é essencial para a compreensão da fé cristã.
Santo Agostinho, refletindo sobre o seu caminho de conversão, escreve nas suas confissões: ainda não tinha tanta humildade para possuir o meu Deus, o humilde Jesus. Ainda não conhecia os ensinamentos da sua fraqueza. E qual a fraqueza de Jesus? A fraqueza é um ensinamento, porque nos revela o amor de Deus. O Natal é a festa do amor encarnado e nascido para nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz dos homens, que resplandece nas trevas, que dá sentido à existência humana e a toda a história. Queridos irmãos e irmãs, que essas breves reflexões nos ajudem a celebrar o Natal com maior consciência. Mas há outra forma de preparação que quero lembrar tanto a vós como a mim e que está ao alcance de todos. Meditar um pouco em silêncio diante do presépio. Sempre uma catequese daquela realidade. Daquilo que foi feito naquele dia, naquele ano, que nós ouvimos no Evangelho. Por esse motivo, no ano passado, eu escrevi uma carta que nos fará bem reler. Intitula-se Admirabile Signum, sinal admirável. Na escola de São Francisco de Assis, podemos tornar-nos um pouco crianças, permanecer em contemplação na cena da Natividade, deixando que renasça em nós a admiração da forma maravilhosa como Deus quis vir ao mundo. Vamos pedir a graça do estupor, diante desse mistério, dessa realidade, tão cheia de ternura, tão bonita, tão próxima ao nosso coração. O Senhor nos dê a graça do estupor para encontrar, para se aproximar a Ele, para se aproximar a todos. Isto fará renascer em nós a ternura. Outro dia, falando com alguns cientistas, falava-se sobre a inteligência artificial, sobre os robôs. Há robôs programados para tudo. E isso vai avante. Eu disse a eles, mas o que será que o robô nunca poderá fazer? Eles pensaram, fizeram propostas, no fim, ficaram de acordo com uma coisa: a ternura. Isso o robô não poderão fazer. Isso é que nos traz Deus hoje. Um mundo maravilhoso. Deus quis vir ao mundo, isso fará renascer em nós a ternura. E hoje temos tanta necessidade de ternura, tanta, de carícia humana, diante de tanta miséria. Se a pandemia nos obrigou a estar mais distantes, Jesus no presépio mostra-nos o caminho da ternura para estarmos próximos, para sermos humanos. Vamos seguir esse caminho. Feliz Natal. Conclui assim as suas palavras, Papa Francisco, com este bom Natal, esse Feliz Natal do Santo Padre. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, que na sua catequese de hoje nos trouxe uma reflexão sobre o Natal. O Papa iniciou as suas palavras recordando que na liturgia da noite de Natal irá ressoar o anúncio dos anjos, ou do anjo aos pastores: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servir-vos-á de sinal, e achareis um recém-nascido envolto em faixas
e posto numa manjedoura. A leitura de Lucas capítulo 2, versículos de 10 a 12. E o Papa nos introduz na reflexão dizendo, imitando os pastores, também nós caminhamos espiritualmente para Belém. Nós, hoje, no nosso tempo, caminhamos espiritualmente para Belém, onde Maria deu à luz o menino num estábulo, porque, recorda São Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. E podemos fazer essa reflexão também para quantos hoje não têm lugar na hospedaria. Quantas pessoas vivem à margem da nossa sociedade e quantas crianças vão nascer à margem dessa sociedade. O Natal, disse Francisco, tornou-se uma festa universal. E até quem não acredita sente o encanto deste evento. Contudo, nós cristãos sabemos que o Natal é um acontecimento decisivo. Um fogo eterno que Deus acendeu no mundo. Um fogo que não pode ser confundido com coisas efêmeras. E é importante que não seja, recorda mais uma vez Francisco, não seja reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista, como ele recordou no último domingo, falando do Natal que foi sequestrado pelo consumismo. Mas temos que pensar nisso. Vamos à saudação do Santo Padre, os fiéis de língua francesa. Auguro a tutti un felice Santo Natale. Possa il bambino di Betlemme custodirvi nella gioia e nella speranza. Dio vi benedica. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Tradução então das palavras, o Papa que saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Desejo a todos vocês um feliz e santo Natal, disse o Papa. Possa o menino de Belém preservar-vos na alegria e na esperança. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. A saudação aos nossos amigos que estão também coligados conosco através das redes sociais no Brasil, em Portugal, em Angola, Moçambique, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, em Macau, Timor-Leste. Um bom Natal a vocês também. O Papa nos diz exatamente, é importante que o Natal não seja reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista, rica de dons e bons votos, mas pobre de fé cristã. O Papa falava justamente que o consumismo sequestrou o Natal. Temos que reverter isso. É necessário refrear, então, essa mentalidade mundana incapaz de compreender o núcleo incandescente da nossa fé. E qual é esse núcleo? O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Francisco nos diz que o Natal convida-nos a refletir, por um lado, sobre a dramaticidade da história em que homens e mulheres, feridos pelo pecado, procuram incessantemente a verdade, a misericórdia, a redenção. Mas, por outro, sobre a bondade de Deus. Essa bondade. Deus que veio ao nosso encontro para nos comunicar a verdade que salva, para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida. Olha que bonito, não é? Deus que vem ao nosso encontro para participar da nossa amizade, da nossa vida. Nós recebemos este dom de graça, disse o Papa, e através do que? Da simplicidade e da humanidade do Natal. E ele pode remover dos nossos corações e das nossas mentes o pessimismo que hoje se difundiu por causa dessa pandemia. Quanta tristeza temos no mundo inteiro por causa dessa pandemia. Quanto pessimismo. Nós podemos superar essa sensação, disse o Papa,
essa sensação de desconforto, de desconcerto inquietador, sem nos deixarmos dominar pelas derrotas e fracassos. Na consciência redescoberta de que aquele menino humilde, pobre, escondido, indefeso, é o próprio Deus que se fez homem para nós. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua inglesa. I fedeli di lingua inglese, nell'imminenza del Santo Natale, invoco su voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. Saúda cordialmente também os fiéis de língua inglesa. Na iminência do Santo Natal, invoco sobre vocês e suas famílias, disse o Papa, a alegria e a paz no Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão. Minha saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo na Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral do Papa Francisco, a última antes do Natal. E a temática, precisamente, nesta manhã foi sobre o Natal. O Papa recordava que o Concílio Vaticano II, numa célebre passagem da Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo, diz-nos que o Natal se refere a cada um de nós. E que é a essência. Aquele menino humilde, pobre, escondido, indefeso, é o próprio Deus que se fez homem para nós. Pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, a cada um de nós. E aquele Filho de Deus, recordava mais uma vez Francisco, trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso está escrito na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 22. Imaginar o Filho de Deus, que trabalha com mãos humanas, com a inteligência humana, com a vontade humana e que ama com o coração humano. Essa realidade dá-nos muita alegria e coragem, frisou o nosso Papa Francisco. Deus não nos desdenhou, não passou ao nosso lado, não nos desprezou, não desprezou a nossa miséria. Não se vestiu de um corpo aparente, mas o que fez? Assumiu plenamente a nossa natureza e condição humana. Nada excluiu, exceto o pecado. Toda a humanidade está em Jesus Cristo. Ele assumiu tudo o que somos, tal como somos. Isso é essencial para a compreensão da fé cristã. Ele assumiu tudo o que somos, tal como somos. Papa recorda Santo Agostinho, refletindo sobre o seu caminho de conversão, e escreve: ainda não tinha tanta humildade para possuir o meu Deus, o humilde Jesus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Facciamo piacere a Gesù Bambino se in questi giorni di festa non dimentichiamo le persone sole, malate, bisognose. Basta una telefonata per trasmettere loro un raggio della luce di Natale. Il Signore ricompenserà questo. Frohe Weihnachten. Santo Padre dirige então a sua cordial saudação de Natal aos fiéis de língua alemã. Vamos dar uma alegria a Jesus, menino. Se nesses dias de festa não esquecemos as pessoas que estão sozinhas, doentes, necessitadas. Basta um telefonema para transmitir a eles um raio da luz de Natal, diz o Papa. Isso é um convite também para você, né? O Senhor irá recompensar isso. Feliz Natal a todos vocês, diz Santo Padre também.
Santo Padre. Teremos agora a síntese em espanhol e, como já estamos habituados, é o próprio Santo Padre na sua língua-mãe que estará fazendo esta síntese, saudando depois os fiéis de língua espanhola. E na sequência teremos a síntese em português. O Natal é a festa do amor encarnado e nascido para nós em Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens que resplandece nas trevas, que dá sentido à existência humana e a toda a história. Natal, vamos escrever dentro do nosso coração, é a festa do amor. Vamos ouvir então o Santo Padre na sua língua-mãe. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración de la Navidad a las puertas, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que ayuden a vivir mejor el nacimiento del Señor. Como los pastores obedientes al anuncio del ángel, vayamos espiritualmente también nosotros a Belén, donde en la pobreza de una gruta María dio a luz al Salvador del mundo. La Navidad es hoy en día una fiesta universal. Aún los que no tienen fe perciben su encanto. Para nosotros los cristianos es el acontecimiento decisivo que no puede ser confundido con lo que es banal y efímero. No se trata de una fiesta sentimental, consumista, llena de regalos pero vacía de fe. Es necesario que dejemos de lado una mentalidad mundana, incapaz de entender que la verdad fundamental de nuestra fe es el misterio de Dios, que se hizo hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esta fiesta nos invita a contemplar, por una parte, el drama del mundo en el que el hombre herido por el pecado busca misericordia y salvación, y por otra parte, la bondad de Dios que vino a su encuentro para hacerlo participar de su bondad y de su vida. En este tiempo de sufrimiento y de incerteza a causa de la pandemia, la presencia de Dios en el niño recién nacido en Belén, indefenso, humilde y pobre, nos libra del sentido de fracaso, de impotencia y de pesimismo que llevamos dentro, y nos descubre el verdadero significado de la existencia humana y de la historia, porque Jesús se revela como luz que disipa las tinieblas y nos abre el horizonte de la alegría y de la esperanza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que esta Navidad contemplemos con corazón de niños, en silencio orante, el signo hermoso del pesebre y que el Señor nos conceda acoger con corazón puro y extasiado el modo maravilloso que Dios escogió para venir al mundo. La Virgen y San José nos alcancen del niño Jesús la gracia de que renazca en nuestro corazón la ternura, para abrazar con amor a todos como verdaderos hermanos y hermanas. Feliz Navidad para todos. A síntese em espanhol e também a saudação aos fiéis de língua espanhola. Agora temos a síntese feita por Monsenhor Ferreira. Vamos ouvir. Conectadas através dos meios de comunicação social, desejo-lhe boas festas de Natal e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O Natal é a festa do amor encarnado e nascido para nós em Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens que brilha nas trevas, dando sentido à existência humana e à história inteira. Nesta, de facto, é palpável a condição dramática da humanidade, que se afadiga numa busca incessante de verdade, misericórdia e redenção para o mal que a infeta
deforma e oprime. O remédio, porém, não está ao nosso alcance. Escapa às nossas simples forças. E desiludidos, deixámo-nos cair no pessimismo e desespero. Um homem sozinho não basta. E Deus veio ao nosso encontro, tornando-nos participantes da sua amizade e da sua vida, quando assumiu a natureza humana em Jesus. Nascido da Virgem Maria, ele tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Deus não se limitou a olhar-nos lá do alto, não passou ao largo, nem sentiu repugnância pela miséria em que caímos, mas assumiu tudo o que somos e como somos. Todo este dom de graça descobrimos-lo na simplicidade e humanidade do Deus menino reclinado numa manjedoura. O Natal é um acontecimento decisivo, um fogo perene que Deus acendeu no mundo, o núcleo incandescente da nossa fé. Assim é expressa no Evangelho de São João. O Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. Agora, o Santo Padre saúde em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, auguro a tutti buon Natale. Se la pandemia ci ha costretti a stare più distanti, Gesù nel presepe ci mostra la via della tenerezza per restare vicini, per essere umani. Così vi benedica il Bambino Divino per un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Queridos ouvintes da língua portuguesa, desejo a todos um Santo Natal. Se a pandemia nos obrigou a estar mais distanciados, Jesus no presépio mostra-nos o caminho da ternura para continuarmos vizinhos, para sermos humanos. Assim vos abençoo o Deus menino para terdes um ano novo, sereno e feliz. Portanto, a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa. A síntese que teremos agora será em árabe. Depois a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua árabe. O Papa fez uma breve reflexão para nos ajudar a celebrar o Natal com maior consciência. Mas também disse que é uma outra forma de preparação. E o Papa quis lembrar essa forma. Ele disse também para mim, né? E que está ao alcance de todos. E que forma é essa? Então, é meditar um pouco em silêncio diante do presépio. O Papa recordou que no ano passado, inclusive, ele escreveu uma carta e nos fará bem também reler, disse ele, admirável signo, ou sinal admirável, né? Uma carta muito bonita, onde que ele faz uma viagem na explicação do presépio. E assim, na escola de São Francisco de Assis, nós podemos nos tornar um pouco crianças, disse Francisco, e permanecer então em contemplação, na contemplação daquela cena da natividade, deixando que renasça em nós a admiração da forma maravilhosa como Deus quis vir ao mundo. A admiração da forma maravilhosa como Deus quis vir ao mundo. E isso nos fará renascer, disse ainda, mais uma vez, Papa Francisco, irá fazer renascer em nós a ternura. O Papa recordava da inteligência artificial, dos robôs, o que é que eles nunca vão poder expressar. Nunca vão poder expressar ternura. E hoje nós temos grande necessidade de ternura, de carinho, nesses momentos tão difíceis, né? Se a pandemia nos obrigou a estar ainda mais distantes, Jesus, no presépio, nos mostra o caminho da ternura para estarmos próximos, para sermos humanos.
E o convite, então, é a seguir esse caminho. Meditar um pouco em silêncio diante do presépio, né? Contemplar a cena da Natividade, deixando então que renasça em nós a admiração da forma maravilhosa como Deus quis vir ao mundo, numa humildade extrema, podemos assim dizer. Mas vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Chiedo a Dio di concedervi la sua grazia per vivere il messaggio di Natale, che è un messaggio di pace, gioia e vita nuova. Auguro a tutti buon Natale. Saúdo os fiéis de língua árabe. Peço a Deus que conceda a vocês a sua graça para viver a mensagem do Natal, que é uma mensagem de paz, de alegria e de vida nova. Desejo a todos um feliz Natal. A última síntese que teremos será em polonês e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua polonesa. Recordamos aos nossos amigos que a pandemia provocou uma alteração nos horários das celebrações das próximas festas, afetando agora também os locais onde costumam ser realizadas. A Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou numa nota que, em consideração às novas restrições adotadas para conter a propagação da Covid-19, conforme comunicado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, nesse dia 25 de dezembro, solenidade do Nascimento do Senhor, o Papa Francisco irá pronunciar a mensagem de Natal e dará a bênção Urbi et Orbi da Sala das Bênçãos do Palácio Apostólico do Vaticano, e não no balcão central da Basílica, como nós estamos acostumados. Isso para evitar também aglomeração na Praça São Pedro. Então, o Santo Padre não irá assomar ao balcão central, mas irá pronunciar a sua mensagem de Natal e conceder a sua bênção Urbi et Orbi, ou seja, à cidade de Roma e ao mundo, na Sala das Bênçãos do Palácio Apostólico. Recordamos também que nos dias 26 e 27 desse ano, 1, 3 e 6 de janeiro, o Ângelus será recitado na biblioteca do Palácio Apostólico e não da janela do Palácio Apostólico, como nós estamos acostumados. Recordamos também que a pandemia determina tempos e modos e a agenda do Papa naturalmente não faz exceção. Assim, a missa da noite da Natividade no Vaticano será esse ano antecipada para as 19h30, hora italiana, 3h30 da tarde, hora do Brasil. 3h30 da tarde, ok? Essa missa é uma das celebrações que o Papa, recordamos, presidirá nesse período festivo. No dia de Natal, a bênção Urbi et Orbi será mantido horário 12 horas, 8 da manhã, hora do Brasil. O Te Deum, de ação de graças, recordamos, será às 5 da tarde, na Basílica de São Pedro, no dia 31, 1 da tarde, hora do Brasil. Na sexta-feira, 1º de janeiro, solenidade de Maria Santíssima, 54º Dia Mundial da Paz. O Papa irá presidir a Santa Missa às 10 da manhã, hora italiana. 6 da manhã, hora do Brasil, hora de Brasília. A saudação agora do Santo Padre aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, il Figlio di Dio nato a Betlemme, colmi di pace, di gioia e di speranza, ognuno e ognuna di voi e le vostre famiglie. La gloria di Dio e la pace degli uomini che Egli ama abitino nei vostri cuori, nelle vostre case e nella vostra patria. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Tradução das palavras do Santo Padre, uma saudação cordial a todos os poloneses.
Queridos irmãos e irmãs, o Filho de Deus, nascido em Belém, experiência de paz, de alegria, de esperança, cada um e cada uma de vocês e suas famílias. A glória de Deus e a paz dos homens que Ele ama habitem nos seus corações, nas suas casas e na sua pátria. Abençoo todos de coração. Portanto, aí está a conclusão da síntese das várias línguas. Teremos a última saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana. Recordando mais uma vez, então, que estaremos transmitindo ao vivo para todo o Brasil através das emissoras de rádio, de televisão e das nossas redes sociais, todas as celebrações de Natal e também as celebrações de final de ano, e você poderá acompanhar através, então, das nossas realidades multimídias e também dos nossos canais de rádio e televisão em todo o Brasil. Aproveitando para mandar um abraço especial a todos os nossos amigos que trabalham nesses meios de comunicação. Santo Padre dirige uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, imitando os pastores. Corram vocês até a gruta. Jesus espera para doar a sua luz e a sua paz. Ele quer enriquecer a sua vida com seu amor e a sua graça. Meu pensamento, enfim, vai, como já é de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. A completa disponibilidade de Maria e a pronta generosidade de José sejam de exemplo em acolher o menino Jesus no mistério do Natal. A todos, o meu cordial votos de feliz e santo Natal, de alegria e de serenidade. A todos vocês. Vamos agora, então, rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et nel nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 23 de dezembro, e terminamos com as palavras do Santo Padre. O Natal é um acontecimento decisivo, um fogo perene que Deus acendeu no mundo, o núcleo incandescente da nossa fé, assim expressa no Evangelho de São João. O Verbo se fez homem e veio habitar conosco. Aproveitamos para desejar a todos um feliz e santo Natal, a cada um, nas suas famílias, no seu trabalho, a vocês que estão conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o menino possa nascer no coração de cada um de nós. Uma boa quarta-feira a vocês, mais uma vez um bom dia. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.